Nesse vídeo eu vou apresentar como a gente cria um documento do tipo interno, mas agora utilizando os recursos de edição e inserção de dados do Ping, algo que facilita bastante a vida do usuário e agiliza na confecção de documentos e na preparação desses documentos para assinatura. Então eu vou criar um documento interno aqui pelo primeiro botão, como a gente já aprendeu. Eu vou clicar aqui no primeiro item, lembrando que o Ping permite dois tipos de documento: documento interno, que vai ser aquele documento que você vai editar no próprio Ping, e documento externo, que seria um documento que já está preparado, foi confeccionado em outra plataforma ou outro editor de texto, e ele vai ser inserido aqui no Ping como imagem, como PDF ou outro tipo, formato de arquivo compatível. Eu vou selecionar o primeiro item e o documento que eu vou criar, o tipo dele vai ser contrato de prestação de serviço. É um tipo que eu criei agora para simular uma personalização para o cliente, coisa que o usuário pode solicitar do suporte. E uma vez que eu seleciono o tipo contrato de prestação de serviço, a diferença é que nesse caso ele está parametrizado para pegar uma série de informações que vão me auxiliar na confecção do documento. Ou seja, esses dados todos que vão ser preenchidos, que são personalizados, você pode inserir ou tirar campos desses documentos, vão resultar no texto editável com todos esses dados já constantes no conteúdo. Então vou fazer um exemplo aqui em que eu estou imaginando, a contratação de um prestador de serviço, e eu vou preencher os dados desse prestador de serviço e gerar o documento final para assinatura. Então, colocando aqui, já tem uma informação, vou colocar aqui prestação de serviços de tecnologia. Lembrando que é interessante que o usuário coloque o máximo de informações possíveis para que quem vai avaliar, quem vai receber, quem vai ler o documento ou ler o processo, o fluxo, consiga entender do que se trata. Não tenho nenhum favorito até o momento, porque é um ambiente de demonstração, ele está vazio, mas se eu tivesse documentos já prontos e eu quisesse guardar e utilizá-los como base para a criação de novos documentos, eles apareceriam aqui. Vou colocar o nome do contratante, serviço, dados de exemplo para testarmos todos os campos e as features do ambiente. Vou colocar um valor fictício aqui, certo? E o Ping nessa parte ele permite uma série de opções, tipos de entradas diferentes para facilitar o preenchimento e a adequação dos dados que o usuário está inserindo, para que eu tenha um documento final o mais correto possível, facilitando assim a confecção desse documento, evitando o erro e permitindo uma assinatura rápida. Então, preenchendo os itens, percebam que aqueles que são marcados como asterisco, eles são obrigatórios. Então, o usuário, para poder criar esse tipo de documento, ele teria que ter resposta para todos esses campos, o que ajuda, numa triagem preliminar, para que você crie o documento e possa criá-lo já com as informações que você precisa, como se fosse um formulário mesmo de cadastro.
Coloquei aqui como exemplo o número de parcelas, que é um valor numérico, só para ilustrar a possibilidade que o sistema permite você personalizar, tá? Só de exemplo. Então são campos diversos, a gente tem uma série de opções para personalização e inserção de dados. E novamente, preenchi tudo. Ao final tem a opção de salvar esses dados e gerar o documento e voltar para a tela do processo. Eu posso já gerar o documento e acessar o editor de texto e, por fim, gerar o documento e assinar diretamente. Vamos imaginar que as informações que eu preciso editar já estão aqui, eu não preciso revisar nada, eu poderia já gerar o documento e assinar, tá? Incluindo também a solicitação de assinatura. No nosso caso, a gente vai editar, vamos criar o documento e abrir o editor de texto para que a gente possa fazer uma conferência dos dados. Então percebam que os dados foram trocados, eles foram inseridos aqui no editor automaticamente, permitindo que você tenha um trabalho mínimo de checar os dados e fazer uma avaliação, né, dessas informações. Aqui eu estou corrigindo, ajustar, personalizar, né? Verifiquem que o modelo já vem com as informações de data e de localidade inseridas no corpo do texto, o que facilita bastante a criação do documento. Então é isso, salvou o documento, eu posso fechar ele e retornar para a tela do processo e visualizar o documento final. Esse é o documento final que está criado. A partir daqui eu posso solicitar assinatura, eu posso assinar o documento, posso voltar a editar o documento enquanto ele não está assinado. E essa é a criação do documento interno no PINC.